Queridos irmãos, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Para mim, é uma grande alegria ministrar a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Eu sou o pastor Gideão e você é muito bem-vindo nesta manhã. Então, vamos estudar a palavra de Deus. Pegue aí a sua Bíblia, pegue a sua revista, junte sua família, junte quem você puder juntar nesta manhã e vamos estudar a palavra de Deus. Não tem coisa melhor para a gente fazer no domingo pela manhã do que estarmos na presença do nosso Deus na Escola Bíblica Dominical. Mas veja só, antes da gente começar, eu peço que você dê um like aqui nesse vídeo, que você compartilhe também com amigos, com parentes. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, faça comentários, participe do chat e é muito importante que você interaja conosco nesta manhã. Agora, se você está nos visitando, então eu peço que você envie uma mensagem para a gente, pode ser via chat mesmo, porque queremos conhecer você, queremos dar a você uma palavra também de boas-vindas. Então vamos orar para darmos início à nossa EBD. Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, por estarmos aqui reunidos juntos com o teu povo, para, ó Deus, buscarmos a tua palavra, para aprendermos a tua palavra, ó Deus, e para conhecermos mais de ti. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo nesta manhã e que o Senhor possa falar aos corações. Ó Deus, que todos aqueles que estão agora, ó Deus, ligados, conectados, possam sentir, ó Deus, o impacto da tua presença e da tua palavra, Senhor. Ó Deus, faça uma obra poderosa em nosso meio neste dia. Assim nós oramos no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Antes da gente entrar na lição propriamente dita, vamos fazer aqui a apresentação da nossa nova revista, Nós estamos iniciando hoje um novo trimestre e esta é a nossa nova revista. Essa revista desse segundo trimestre vai tratar sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, neste trimestre, nós vamos estudar sobre o Sermão do Monte. Vamos analisar os diversos discursos do Senhor Jesus ali no monte, ensinando o seu povo, ensinando acerca dos valores do reino de Deus. Acredito que será um trimestre como o passado, vai ser um trimestre maravilhoso, onde nós vamos crescer espiritualmente e sermos nutridos pela palavra de Deus. Então, veja bem, irmãos, o nosso comentarista desse trimestre é Osiel Gomes. Osiel, ele é pastor, ele é escritor, ele é teólogo, ele é professor universitário e ele também é comentarista das lições bíblicas da CPAD. Então, é uma pessoa altamente capacitada para ministrar, para escrever sobre a palavra de Deus. E nesse trimestre nós vamos estudar 13 lições sobre o Sermão do Monte. Vamos fazer aqui uma rápida passagem por essas 13 lições. A primeira, a lição de hoje, vai tratar sobre o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. A segunda lição, ela trata sobre sal da terra e luz do mundo. Então, vai falar sobre a influência dos cristãos na sociedade. Nós, enquanto cristãos, enquanto discípulos de Jesus, nós precisamos influenciar o mundo, influenciar a sociedade com os valores do reino de Deus. Então, esse vai ser o tema da lição de número 2. A lição 3 trata sobre Jesus, o discípulo e a lei. Nessa lição 3, nós vamos falar sobre Jesus, como que ele cumpriu a lei. E, ao mesmo tempo, como que os seus seguidores, os seus discípulos, são chamados para viver na justiça do reino de Deus. O reino de Deus tem uma justiça. E nós, como súditos desse reino, somos chamados a viver na justiça do reino de Deus. Essa vai ser a lição de número 3. Na lição 4, o título é o seguinte: resguardando-se de sentimentos ruins. É uma lição assim muito prática e muito interessante, que vai tratar sobre alguns sentimentos, como a ira, como a cólera, desavença também, o homicídio. Então, as relações pessoais. Vai ser uma lição maravilhosa e instrutiva para o servo de Deus.
A lição de número 5 vai falar sobre o casamento é para sempre. Então nós vamos ver nessa lição 5 a vontade de Deus para o casamento. A lição 6 vai tratar o seguinte, expressando palavras honestas. Então nessa lição 6, vamos falar sobre o juramento, vamos falar sobre o voto, vamos falar sobre a palavra empenhada, como o servo do Senhor deve empenhar sua palavra, o sim, sim, não, não. Então são essas questões que serão abordadas na lição de número 6. A lição 7 diz assim, não retribua pelos padrões humanos. Então nós sabemos que devemos viver nos valores do reino e não nos padrões humanos. E em termos de retribuição, da mesma forma. Né? Então vamos falar sobre retribuição, sobre vingança, sobre como tratar pessoas que nos fazem mal, como que deve ser essa contrapartida. Então vai ser uma lição espetacular. A lição 8 diz assim, sendo verdadeiros. Esta lição 8 vai tratar de boas ações, boas práticas, né, que podem, boas práticas com a motivação correta. Então, por exemplo, nós devemos fazer diversas coisas em benefício de pessoas, do nosso semelhante, né, mas devemos fazer isso com a motivação correta. Por exemplo, a esmola, quando a gente ajuda alguém, né, seja com esmola, seja com uma oferta, seja com uma cesta básica, que façamos isso com a motivação correta. Então esta lição de número 8 vai tratar sobre isso, sendo verdadeiros. A lição 9, ela vai falar o seguinte, orando e jejuando como Jesus ensinou. Então na lição 9, nós vamos tratar de duas disciplinas espirituais que potencializam a vida cristã, o jejum e a oração. A lição 10 trata da nossa segurança vem de Deus. Então, o que é isso? Nossa segurança vem de Deus. Onde está a segurança do homem? Onde está a segurança do servo do Senhor, do discípulo de Cristo? Qual é a segurança do discípulo de Cristo? A segurança dele está nas riquezas, está em bens materiais, né? Onde está o tesouro do discípulo de Jesus? Então, nossa segurança vem de Deus. A lição 11 vai tratar o seguinte, né? O tema é o seguinte, sendo cautelosos nas opiniões. Então, essa lição vai falar sobre o julgamento das pessoas. É correto nós julgarmos as pessoas? É correto eu julgar o meu irmão? Se eu julgo o meu próximo, se eu julgo o meu irmão, eu tenho padrões, né? É justo para julgar? Então vamos tratar disso na lição de número 11. A lição 12 fala da bondade de Deus em nos atender. Então a maneira correta de pedir, a maneira correta de buscar as bênçãos de Deus. Então a maneira correta de fazermos isso e trata também da bondade de Deus em nos atender. Então finalmente na lição 13 vamos estudar sobre a verdadeira identidade do cristão. Né? E a verdadeira identidade do cristão é a nossa identificação com Cristo. Cristo é o nosso paradigma. Cristo é o nosso exemplo. Então a nossa identidade deve vir de Cristo. Estas lições, essas 3 lições, prometem trazer assim um grande impacto nas nossas vidas. Eu creio que nós seremos grandemente abençoados, que nós seremos grandemente edificados pela palavra de Deus com essas lições deste segundo trimestre. Então, eu faço até um pedido a você, meu irmão, que durante a semana estude a lição, durante a semana que você possa folhear a lição, que você possa ler a palavra de Deus, dentro das referências que a lição da semana traz, que você possa se inteirar dessa lição, para que no domingo, então, a gente venha aqui, né, e estude junto e medite juntos na palavra de Deus. E vamos ter um crescimento para a glória de Deus. Então vamos iniciar a nossa primeira lição, a lição de número 1. Hoje, domingo, dia 3 de abril, nós vamos estudar, né, a lição cujo título é O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Então vamos estudar sobre essa temática. O nosso texto áureo está em Mateus capítulo 5, verso 11, que diz assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa.
A verdade prática diz assim: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter cristão. Para quem deseja ser chamado de discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Então, devemos praticar, né, os princípios, os valores do reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso 12. Vamos ler juntos? Você que está com a sua revista, pode abrir a revista, se não, você pode ler mesmo na palavra de Deus, Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso 12. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus pela sua bendita palavra, né? A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Então vamos entrar aqui na introdução da nossa lição. O Sermão do Monte, né, também chamado de Sermão da Montanha, é considerado a alma do Evangelho. Então, se o Evangelho é o poderoso, né, instrumento de Deus para a salvação do homem, né? Diz a palavra do Senhor que o Evangelho é o poder de Deus. E a alma do Evangelho é o Sermão do Monte. Então, o ensino que Jesus transmitiu no monte, ele se destaca também pela sua dimensão prática e revela a essência do verdadeiro seguidor de Cristo. Então, quando nós estudamos o Sermão do Monte, fica claro para a gente que ali existem, né, um ensino de Jesus que mostra, que revela assim, a praticidade da vida cristã. São ensinos para serem praticados, não são teorias, né, como dizem, né, não são uma ortodoxia morta, mas são ensinamentos práticos, né, para a vida cristã, né, e revela também a essência do verdadeiro seguidor de Cristo. Então, aquele que segue a Jesus, ele precisa praticar os valores do reino. E quando ele pratica, ele está revelando a sua essência, né, a sua verdade como seguidor de Jesus. O Sermão do Monte, né, podemos dizer assim, que aqui foi a maior pessoa que proferiu o maior sermão já proferido. Então, o Sermão do Monte, a maior pessoa proferindo o maior sermão. Então, devemos realmente nos inclinar para conhecer cada vez mais o Sermão do Monte, em detalhes, porque ali é o ensinamento para a vida cristã. Agora, é importante que esse sermão, ele torna-se tão relevante para cada membro hoje, quanto o foi, né, para os discípulos e aquela multidão que o ouviu pela primeira vez. Então a palavra de Deus é tão poderosa, é tão eficaz, que esse sermão, né, é relevante, foi relevante para quem ouviu ele originalmente, da boca do nosso Senhor, como também é relevante e importante para os nossos dias de hoje. Os ensinamentos de Jesus nesse sermão constituem a lei do reino de Deus. Então, veja bem, irmãos, todo reino constituído tem uma lei, ou tem a sua lei. Cada nação tem a sua lei, cada nação tem a sua constituição. E o reino de Deus, ele tem também a sua lei. E a lei do reino de Deus é o Sermão do Monte. É os ensinamentos de Jesus condensados neste Sermão
do monte. Agora, uma coisa importante, né? Deus, através de Moisés, deu a lei ao seu povo no Antigo Testamento. Então Moisés subiu no monte e recebeu de Deus, no Monte Sinai, a lei para o seu povo. E essa lei que Moisés recebeu, ela tinha 3 aspectos, né? Então preste atenção nesse detalhe. A lei do Antigo Testamento que Moisés recebeu para o povo tinha 3 aspectos. O primeiro, tinha um aspecto civil, ela tinha o aspecto cerimonial e tinha o aspecto moral. Então a gente pode dividir essa lei do Antigo Testamento em civil, cerimonial e moral. No aspecto civil, podemos dizer que Deus estabeleceu um regime teocrático, né? O governo de Deus naquela nação. E enquanto regime teocrático, isso não existe mais, nem em Israel e em nenhum lugar do mundo. Não existe mais nenhum lugar no mundo, nenhuma nação do mundo que tenha um regime teocrático, em que Deus governe efetivamente através de leis. Mas Israel foi governado dessa forma no passado, através da lei que Deus estabeleceu. Em relação à lei cerimonial, eles deveriam, né, adorar o Senhor e servir ao Senhor, obedecendo, né, rituais, obedecendo tudo aquilo que Deus estabeleceu, né, como cerimônia para servir e adorar o Senhor. E a lei cerimonial, ela não se aplica mais na nova aliança. Tudo foi realizado, tudo foi cumprido em Cristo. Então, o terceiro aspecto da lei é a lei moral. A lei moral, essa sim foi reeditada no Novo Testamento e ela foi tornada mais profunda por Jesus Cristo. Então Cristo vem e traz o seu reino, ele implanta o seu reino, ele implanta a lei do reino, né? E ao mesmo tempo que ele implanta essa lei do reino, ele aprofunda ainda mais a lei moral que foi dada no Antigo Testamento. Então, por exemplo, né, no Antigo Testamento está escrito: não cometerás adultério. E o que Jesus ensina no Sermão do Monte? Ele vai dizer o seguinte, que qualquer que desejar uma mulher, qualquer que cobiçar uma mulher no seu coração, já cometeu adultério. Então Jesus, ele pega, né, esse aspecto da lei no Antigo Testamento e torna ele mais profundo. Então Jesus, ele dá uma profundidade, né, àquela lei que foi estabelecida no Antigo Testamento. Então, a lei do Senhor, ela está estabelecida, né, a lei do Senhor, do seu reino, foi estabelecida por Jesus Cristo, quando ele sobe no monte e ensina aos seus discípulos a sua lei, e manda que eles vivam através dessa lei. Por que nós precisamos conhecer e praticar os ensinos de Jesus no Sermão do Monte? Né, uma pergunta. Por quê? Quando as pessoas entram no reino de Deus, no reino de Jesus, elas entram numa nova vida. Então, se ela estava sendo governada por determinadas leis, agora há uma nova lei, agora há uma nova governança na vida deles. Então, eles agora estão sob domínio de Jesus. Eles agora precisam mudar o seu comportamento e ter a sua vida governada pelo caráter de Cristo. Por isso precisamos conhecer e praticar os ensinos de Jesus no Sermão do Monte, porque ali nós temos a lei de Deus que vai governar a nossa vida, uma vez que estamos vivendo agora uma nova vida debaixo, né, digamos assim, debaixo do senhorio, do domínio de Cristo Jesus. E o seu reino tem uma lei. Que possamos então refletir na nossa vida o caráter de Jesus em toda a nossa maneira de viver. Que dia a dia possamos expressar o caráter de Jesus. Que sejamos semelhantes a Jesus. E onde a gente aprende? Onde a gente estuda para sermos semelhantes a Jesus? Na sua palavra. Na sua palavra. Né? E o Sermão do Monte é também uma forte indicação do que devemos fazer para agradar ao Senhor e viver debaixo do senhorio de Jesus. Uma pequena ilustração aqui agora, né? Uma certa vez, um crente perguntou, né, a um velho pastor, fez a seguinte pergunta: se o Sermão do Monte era realmente tudo aquilo, né, que as pessoas diziam dele,
se o Sermão do Monte era realmente importante. E a resposta do velho pastor foi a seguinte: é tão importante que você deveria ler, memorizar e passar o resto da vida pensando e praticando no que leu nesse sermão. Então, certamente, né, o velho pastor deu uma bela resposta. O Sermão do Monte é algo tão importante que nós deveríamos ler, deveríamos memorizar e deveríamos praticar pelo resto da vida aquilo que Jesus ensinou no sermão. Então vamos falar aqui agora o primeiro tópico da nossa lição, que trata da estrutura do Sermão do Monte. Mateus escreve o Evangelho para os judeus e apresenta Jesus como o Messias esperado, como o Rei dos judeus. Cada evangelista apresenta de Jesus com um propósito, né? Mateus, ele escreve para os judeus. E ele tem um propósito, ao escrever para os judeus, de demonstrar que Jesus é o Rei dos judeus, que Jesus é o Messias esperado. Então Mateus, ele começa o seu evangelho, né, falando da linhagem judaica de Jesus, da genealogia de Jesus, mostrando que Jesus veio da linhagem dos judeus, que Jesus é um verdadeiro judeu. Depois Mateus começa a mostrar, né, o nascimento de Jesus e a fuga de Jesus para o Egito. Depois ele mostra, né, o precursor do Messias, que foi João Batista. Aí ele já está no capítulo 3. Então, Mateus apresenta João Batista como aquele que prepara o caminho para o Senhor. Olha, se o rei está chegando, precisa ter os arautos do rei. Precisam ter aquelas pessoas que vão na frente, abrindo o caminho para a chegada do rei. Vamos pensar assim, né? Quando um presidente da república vai passar, primeiro passa, né, os batedores abrindo o caminho para que o presidente passe ali no seu carro, né? Então João Batista, ele foi aquele que abriu o caminho para o rei, foi aquele que abriu passagem para a chegada do Messias. Então Jesus surge no cenário depois de João Batista, ele é batizado no Rio Jordão pelo próprio João Batista, e depois ele vai para a tentação no deserto. Aí já estamos no capítulo 4 de Mateus. Então Jesus ali é tentado, retorna da tentação vitorioso, ele venceu Satanás ali, né, nas 3 tentações, e João Batista é preso. Depois que João Batista é preso, Jesus então inicia o seu ministério na Galileia. Mateus capítulo 4, verso 12 até o 25. E Jesus começa o seu ministério e grande multidão se junta. Então vamos pensar assim, os primeiros súditos do reino começam a aparecer. Os primeiros discípulos começam a surgir. E aí então Jesus reúne, né, esta multidão, vai para o monte e ali então ensina a lei deste novo reino que está chegando, o Sermão do Monte. Em que monte esse sermão foi proferido? Então a localização exata deste monte não se pode determinar. Então sabemos apenas que foi em algum monte ali da região da Galileia, de Cafarnaum, daquela região. Mas o monte exato onde Jesus proferiu esse sermão não pode ser determinado. Hoje lá em Israel existe até naquela região uma colina onde tem uma igreja, que eles chamam a Igreja das Bem-aventuranças. Mas não se pode afirmar que foi naquela colina, que foi naquele monte que Jesus proferiu o seu sermão. O Sermão do Monte, ele está registrado em 3 capítulos de Mateus. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E geralmente se aceita que há uma introdução e uma conclusão da narrativa. Então a introdução da narrativa do sermão está em Mateus capítulo 4, 23, até Mateus capítulo 5, verso 2. Então eu gostaria de ler aqui como que Mateus faz a introdução da narrativa do Sermão do Monte. Mateus 4, a partir do verso 23, diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus começa o seu ministério, né, e ele começa realizando 3 coisas: ensinando, pregando o evangelho do reino e também curando os enfermos.
Depois diz assim, e sua fama correu por toda a Síria. Então a fama de Jesus saiu até da fronteira de Israel e alcançou um país lá no estrangeiro. Alcançou os gentios. A sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus curava todas essas pessoas. E aí Mateus fala assim, e seguia-o uma grande multidão da Galileia. Então uma grande multidão da Galileia seguia Jesus, de Decápolis, de Jerusalém, de Judéia e também da além do Jordão. Acaba aqui o capítulo 4. Ele inicia o capítulo 5 dizendo o seguinte, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava. Então, Mateus narra que uma multidão seguia Jesus. E Jesus, vendo essa multidão, ele sobe ao monte, abre a sua boca e começa a ensinar o sermão do monte. Então aqui nós temos a forma como Mateus faz a introdução da narrativa, né, da narrativa do sermão. Agora vamos ver a conclusão da narrativa. Mateus capítulo 7, verso 28 e 29. Então depois da introdução, tem o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. E no final do capítulo 7, a conclusão da narrativa. Mateus diz o seguinte, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou, se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Mateus 8:1 diz assim, e descendo do monte, seguiu-o uma grande multidão. Então assim, Mateus encerra a narrativa do Sermão do Monte. Agora vamos ver a estrutura do sermão, o sermão propriamente dito, né? A estrutura do sermão. O Sermão do Monte, ele está estruturado em 5 grandes discursos. Então, se nós pegarmos Mateus 5, 6 e 7, nós vamos ver que ali dentro tem 5 grandes discursos. Esses 5 grandes discursos podem ser subdivididos, tem várias subdivisões, mas são 5 grandes discursos. Poderíamos até dizer assim, né, que são os 5 tópicos do sermão de Jesus naquele dia. Então, a estruturação tem o primeiro discurso, ele fala das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, do verso 3 até o verso 12, primeiro discurso. O segundo discurso, podemos chamar de sal e luz. Vai do capítulo 5, do verso 13 ao 16. Nesse segundo discurso, Jesus vai dizer que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. O que Jesus queria dizer com isso? Que os discípulos são sal e luz. Os discípulos são sal. O sal ele conserva. E o sal ele também dá sabor. Então essa é a intenção de Jesus ao dizer que os discípulos são sal. Quer dizer, estão no mundo para conservar e estão no mundo para dar sabor. E ele diz também, vós sois a luz do mundo. Então, quer dizer, o discípulo ele deve iluminar onde ele estiver. Então, onde ele chega, ele deverá trazer também a iluminação. Mateus 5,16, Jesus vai dizer o seguinte, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, esta palavra de Jesus, ela é também para os nossos dias. Então, que a nossa luz resplandeça diante dos homens. Nós, como os discípulos de Cristo, como súditos do reino de Deus, precisamos andar e onde nós andarmos, a luz de Cristo deve iluminar, deve trazer luz para aquelas pessoas que estão em trevas. Então, ele fala que a nossa luz possa brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas obras e possam, então, dar glória ao Pai Celeste. Né? Que possamos cumprir, né, aquilo que Jesus deixou aqui nesse segundo discurso.
O terceiro discurso de Jesus no Sermão do Monte pode ser dado o seguinte título: Jesus é o cumprimento da lei. Então Jesus deixou claro aqui, em Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 48, que trata desse terceiro discurso, que ele não veio para destruir, né, e nem anular a lei. Aqui ele está falando da lei do Antigo Testamento, de tudo aquilo que já havia sido escrito. Ele não veio para destruir nem anular a lei e os profetas. Pelo contrário, ele veio cumprir todas as coisas. Então a lei foi dada, né, a lei e também os profetas, né, o Antigo Testamento foi dado para que os homens pudessem andar, né, na lei de Deus. Mas ninguém consegue cumprir de forma satisfatória tudo aquilo que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Não há nenhum homem que possa, né, estar diante de Deus e possa ser justificado pelas suas próprias obras. Aliás, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só houve um que pôde vir e que pôde então cumprir tudo aquilo que Deus havia estabelecido e pôde cumprir de maneira satisfatória: Jesus Cristo. Então ele fala nesse discurso que ele não veio para destruir nem anular a lei e os profetas, mas ele veio para cumprir tudo aquilo que está na lei. O quarto discurso vai do capítulo 6, do verso 1 até o 18, e fala dos atos de justiça. Aqui fala das esmolas, fala da oração, fala do jejum, né? E nesse quarto discurso, nós vamos encontrar ali, né, a oração do Pai Nosso, que é considerado o ápice do Sermão do Monte, o ponto mais alto, né? Nós poderíamos dizer assim, que é o cume, né, do monte, aquele ponto mais alto do monte, que é a oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina os seus discípulos a se relacionar com Deus através da oração. O quinto discurso vai do capítulo 6, do verso 19 até o verso 27. E são as declarações de sabedoria. E aqui nós temos vários sub-itens, né, de Jesus trazendo vários ensinamentos sobre o ajuntamento de tesouro do céu, sobre o cuidado, né, de Deus pelos seus filhos, sobre o julgamento, né, sobre julgamento as pessoas não devem julgar, sobre também os dois caminhos, os dois alicerces e outros, né, ensinamentos que são dados dentro desse quinto discurso, que fala sobre declarações e sabedorias. Então vamos agora para o segundo e para o terceiro tópico da nossa lição. Vamos falar sobre as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. E também o terceiro tópico que fala sobre somos bem-aventurados. Vamos fazer aqui então um resumo desses dois últimos tópicos da nossa lição. A palavra bem-aventurado, né, ela pode também ser traduzida como feliz, abençoado. Mas essa tradução, na verdade, né, seria uma tradução assim muito pobre, muito inferior, comparado com o termo no original. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ler geralmente a expressão assim, bem-aventurado, né? Bem-aventurado, ou então abençoado, ou então feliz. Mas essas palavras não refletem, né, toda a riqueza do termo original. E aí não é um problema da Bíblia, é um problema de linguagem. Nós não temos no português palavras que expressam, né, determinados termos no original. Então esta palavra é uma delas. Quando Jesus declarou bem-aventurado, não foi uma declaração simples. E não foi uma declaração do tipo assim, ó. Jesus não subiu no monte e começou a ensinar falando da seguinte forma, né? Bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, a expressão no original, né, essa palavra bem-aventurado no original, ela não dá essa ideia de um termo simples, de uma palavra fria. Pelo contrário, né, ela dá a ideia de exclamação contundente e enfática,
né? Então isso é muito típico das línguas, né? Das línguas hebraica e também do grego. Então, a exclamação que Jesus fez é algo mais próximo a essa declaração que eu vou falar agora, que é algo mais ou menos assim: ó bem-aventurança dos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ó bem-aventurança dos que choram, porque eles serão consolados. Então, são nesses termos que Jesus pronunciou, né, o seu sermão no monte. Veja que tem diferença. Né? O termo é uma exclamação forte e enfática, mostrando que verdadeiramente eram felizes, eram alegres, aquelas pessoas que cumpriam o mandamento do Senhor e cumpriam os valores do reino. Então, as bem-aventuranças não são esperanças de uma felicidade futura. Isso é muito importante. De uma alegria futura, mas de uma felicidade que já existe aqui e agora. Então, quando Jesus fala, né, ó bem-aventurança dos pobres de espírito, ele está falando de uma alegria, de uma exultação, né, e de um brado de felicidade agora no presente. Então, é uma felicidade que já existe aqui e agora. Não é algo que o cristão terá, mas o cristão já tem essa bem-aventurança. Ele já tem essa felicidade. Ele já tem essa alegria agora. Então, é uma alegria e felicidade profundas e um gozo indizível. Então, nós teríamos que ter uma palavra que pudesse expressar, né, esse significado, um gozo indizível, uma felicidade profunda, uma alegria tremenda. Então, se tivéssemos essa palavra seria, então, a palavra melhor para a gente colocar e entender, né, o Sermão do Monte. Agora, veja bem, nós falamos que essa alegria é agora no presente, né? Então, a plenitude dessa felicidade é futura. Mas nós já sentimos o antigozo dessa felicidade agora. Então, veja bem, no futuro, isso aí é um termo assim, né, escatológico, no futuro, a nossa alegria será em plenitude. E aí nós não podemos, né, imaginar como será. Nós sabemos que será a plenitude total, mas agora nós já podemos sentir o antigozo desta plenitude que é futura. E se o antigozo já é uma felicidade tremenda, já é uma alegria profunda, já é um gozo indizível, imagine como será no futuro. Né? Será algo muito maior e muito melhor. Então, no futuro, nós desfrutaremos, né, da presença de Deus de uma forma plena, né? Mas, apesar disso, é uma realidade presente a ser aproveitada aqui e agora, a felicidade, né? Então devemos desfrutar da alegria de seguir a Cristo, da felicidade de conhecê-lo como Mestre, Salvador e Senhor. E eu quero perguntar para você nessa manhã, você é uma pessoa feliz? Você tem alegria? Você tem felicidade? Então você deve hoje desfrutar desta alegria. O crente ele encontrou a verdadeira felicidade. Aquilo, né, que os antigos gregos buscavam, aquilo que os homens na história da humanidade sempre buscaram, que foi a felicidade, nós encontramos a felicidade. Nós já temos. E já temos de uma maneira, né, maravilhosa, de uma maneira profunda. Por quê? Porque encontramos o Senhor Jesus. Então, Jesus é a verdadeira felicidade. A palavra bem-aventurança no original grego é a palavra makarios. Então, essa palavra que é traduzida para nós como bem-aventurados ou felizes, né, é a palavra no original makarios. E makarios é uma palavra que descreve especialmente os deuses. É uma palavra que descreve os deuses. Então, é como se fosse assim, nós temos uma alegria dos deuses, nós temos uma alegria divina. Então, essa alegria divina é uma alegria serena, né, quer dizer, equilibrada, é uma alegria intocável, que ninguém pode mexer, ninguém pode afetar, e é uma alegria permanente, quer dizer, ninguém pode roubar a alegria que nós temos, esse gozo que nós temos, essa felicidade que nós temos.
é completamente, né, independente das circunstâncias da vida. Então essa palavra macários, né, bem-aventurado, felizes, é completamente independente de circunstâncias da vida. Então, mesmo que as situações da vida sejam adversas, mesmo que as coisas estejam indo mal, né, mesmo assim, essa alegria, ela é permanente. Essa alegria, ela é intocável. Esta alegria, ela é equilibrada. Então, a felicidade humana é algo que depende de oportunidades. Para você ser feliz, humanamente falando, você depende de oportunidades e das mudanças da vida. Algo que a vida pode dar ou também que a vida pode destruir. A bem-aventurança cristã é uma felicidade intocável e inatacável. Uma vez que você tem esta felicidade, nem o inimigo pode roubar essa felicidade de você. João capítulo 16, verso 22, Jesus fala o seguinte: a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então nós temos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. O reino de Deus e o seu caráter, né? Agora vamos falar um pouquinho aqui do segundo item, do segundo tópico da nossa lição. Segundo item, segundo tópico. O reino de Deus e o seu caráter. O nosso comentarista, né, o irmão Osiel, o pastor Osiel, ele menciona que no Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. O reino de Deus, ele na verdade tem dois aspectos. Quando falamos reino de Deus, ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto presente e ele tem um aspecto futuro. Então, o reino de Deus, ele vai ser desfrutado pelos súditos desse reino. Ele vai ser desfrutado aqui e agora, mas ele vai ser também desfrutado de forma plena no futuro, escatologicamente falando. Então, veja bem, o reino de Deus está presente no coração daqueles que se renderam a Cristo. Lucas capítulo 17, 21 diz assim: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, se você, meu irmão, se você, minha irmã e minha irmã, já se rendeu a Cristo, se Jesus é o Senhor da sua vida, se você está vivendo debaixo do governo de Cristo, então o reino de Deus já chegou para você. O reino de Deus já está em você. Por quê? Porque você já pertence a esse reino. Porque Jesus é o governante desse reino. E você está vivendo debaixo da autoridade dele. Então, se você já se rendeu a Cristo, se você já foi salvo, então o reino de Deus já é presente. E você já pode desfrutar das bênçãos desse reino. E uma das bênçãos que desfrutamos desse reino é a alegria, é o gozo, é a são as bem-aventuranças. Outra coisa, quando uma pessoa passa pela experiência de salvação, desfruta de bênçãos tanto espiritual como também materiais, pois é chegado o reino de Deus como salvação. Marcos capítulo 10, versículo 28 ao 30, diz assim, né? Aqui nós estamos falando sobre bênçãos espirituais e materiais com a chegada do reino de Deus. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, quer dizer agora, 100 vezes tanto, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, com perseguição. E no século futuro, a vida eterna. Então, nós temos à nossa disposição bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Isso é promessa de Deus. A chegada do reino de Deus, ela traz consigo para nós, que somos seus súditos, que somos seus servos, bênçãos de toda a natureza, natureza espiritual e também natureza material. Agora, os súditos do reino de Deus. Terceiro item do segundo tópico, né? Os súditos do reino de Deus.
A primeira seção do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus, os verdadeiros discípulos de Cristo. Então vamos analisá-los de maneira assim, sucinta, né? Mateus 5, de 11 a 12. Vamos ler aqui. Mateus 5, primeiro verso 1 diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se se aproximaram dele os seus discípulos. Então aqui é o seguinte, o lugar era uma montanha na Galileia. E ele pregou esse sermão não em uma suntuosa catedral. Não foi em uma catedral de ouro. Provavelmente ele estava ali naquela montanha mal acomodado. E o local talvez não fosse o mais ideal, o conveniente, né? E também diz o texto que ele se assentou para ensinar. Ele se assentou porque os mestres da época ensinavam sentados. Mas ele assentou aonde? Será que tinha uma cadeira ali na montanha para ele sentar? Certamente não. Então, certamente, Jesus se assentou como mestre e tudo ali era um pouco improvisado. A gente imagina que foi dessa forma. Então, no verso 2 diz assim: E abrindo a sua boca, ensinava, dizendo. Ao invés de dizer, né, Mateus, ao invés de dizer que Jesus começou a falar, que ele poderia dizer assim, né? Então Jesus começou a falar e a ensinar o sermão. Ele não diz isso, mas ele fala aqui, e abrindo a sua boca, ensinava, dizendo. Então, essa forma de que Mateus utiliza, né, que Jesus abriu a boca, isso quer dizer que uma expressão de falar de modo enfático estava sendo pronunciado naquele momento. Então, né, alguém estava proferindo uma palavra de modo enfático, de modo contundente. Jesus abriu a boca e começou a falar. Terceiro verso aqui diz assim, aí começa, né, o sermão. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então são 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. E aqui está a primeira qualidade, os pobres de espírito. E diz a palavra de Deus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Mas o que é pobres de espíritos? Então aqui, esta pobreza aqui não é pobreza material, mas espiritual. O pobre de espírito é alguém que é dependente de Deus, é alguém que tem necessidade de Deus, é alguém que reconhece que precisa do Senhor. Então este é o pobre de espírito. Então feliz é quem reconhece o seu estado miserável espiritualmente e se quebranta diante de Deus. Este é o pobre de espírito. Ele busca o Senhor e diz: ó Deus, tem misericórdia de mim. É o oposto do orgulhoso, do vaidoso, do arrogante, que pensa que não precisa do Senhor. Mas o pobre de espírito é aquele que precisa do Senhor, é aquele que precisa de Deus. Como, né, na parábola do fariseu e do publicano, né? O fariseu e o publicano, Jesus contou essa parábola em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 19. Estavam o fariseu e o publicano. E o fariseu, né, olhava para o publicano e falou, e dizia assim, olha, eu não sou como esses pecadores, como esses roubadores. Mas o publicano estava ali e dizia, né, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sou digno. E disse Jesus que o publicano voltou para casa perdoado. E o fariseu, né, aquele hipócrita, voltou para casa do mesmo jeito. Pobre de espírito é aquele que depende de Deus, é aquele que depende do Senhor. No verso 4 diz assim, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, a segunda aqui qualidade é os que choram. Agora você percebe aqui o paradoxo, né, que existe? Feliz o que chora. Olha, ora, se chora é porque não é feliz. Ou se é feliz, não chora, né? Não precisa chorar. Mas aqui há esse paradoxo. Bem-aventurados que choram, né? Quer dizer, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os que choram pelos seus próprios pecados.
Felizes são os que choram pela humanidade perdida. Felizes são os que choram vendo pessoas, né, caminhando para o inferno. Felizes os que choram sentindo o pesar do destino eterno de muitos que estão caminhando a passos largos para a perdição. Então esses que choram terão uma recompensa. Os que choram serão consolados. Que nós possamos, né, ser contados junto com esses que choram, junto com esses que estão lamentando, que estão derramando lágrimas pelos seus próprios pecados e também pela situação, pela condição, né, que o homem está vivendo hoje. No verso 5 nós temos a terceira qualidade. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, a terceira qualidade são os mansos. Mansidão e humildade são termos relacionados. Moisés era chamado, né, foi considerado o homem mais manso da terra, mas ninguém superou Jesus neste quesito. Jesus era o homem mais manso, Jesus era o homem mais humilde. Então, ele era manso e humilde de coração. Agora, atenção, né? Ser manso e humilde não significa que a pessoa deva ser passiva. Não é a mesma coisa. Então, veja bem, irmãos, nós precisamos nos posicionar diante de situações. Então, tem pessoas que não tomam nenhuma posição, que não se posicionam. E aí dizem assim, não, eu não estou fazendo nada porque eu sou manso, porque eu sou humilde. Não, isso não é mansidão. Isso não é humildade. Né? Então, mansidão não é ser passivo, não é deixar de se posicionar diante de situações que precisam tomar decisões, que precisam se posicionar. Outra questão, ser manso e humilde não é se acovardar diante de situações difíceis. Então, veja bem, se nós, como cristãos, estamos atravessando um momento de dificuldade, se nós estamos passando momentos assim que precisa, né, nós precisamos tomar atitudes sérias, então nós devemos buscar direção de Deus para agir. Mas não podemos nos acovardar diante de determinadas situações. E outra questão, ser manso e humilde não significa que você tenha que abrir mão de todos os seus direitos, porque você é manso e humilde. Então, não entre por esse caminho. Agora, o súdito do reino de Deus, ele deve ser uma pessoa paciente. Ele deve aprender a suportar todas as coisas. Ele precisa, na verdade, suportar. Mesmo que seja injustiça, mas ele tem que suportar a injustiça. Então, mesmo que seja afronta, ele precisa suportar a afronta. E ele precisa confiar que Deus é quem o justifica. E ele tem que confiar, né, que Deus é que retribuirá todas as coisas. Então ele deve confiar no Senhor e agir dessa forma. Os antigos, né, nos tempos antigos, mansidão e humildade não eram tidas como virtudes. Então, se você ler, né, as obras antigas de Aristóteles e de outros pensadores antigos, nós veremos que mansidão e humildade não eram virtudes. Mansidão e humildade eram qualidades de uma pessoa fraca, de uma pessoa que não tinha ação nenhuma. Então, nós vamos ver pela palavra de Deus que Jesus, ele ressignificou esses termos. Esses termos que no passado, né, eram considerados como atitudes, qualidade de pessoas fracas, né, tiveram um novo significado através de Jesus. Quando Jesus diz, né, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. E quando ele se mostra uma pessoa humilde, então ele está ressignificando estes termos. E nós vemos hoje, né, que hoje, né, uma pessoa mansa e uma pessoa humilde são qualidades, são virtudes. No verso 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui está a quarta qualidade, os que têm fome e sede de justiça. Nossos corpos têm apetites naturais, né, por comida e bebida. O mesmo acontece com a nossa alma. A nossa alma, ela tem, né, apetite, ela tem desejo de se alimentar de comida e bebida, né? Mas
não é comida e bebida terrena, mas comida e bebida do céu. A nossa alma precisa se alimentar, né, de comida e de bebida do céu, do alimento celeste. Então, ter fome e sede de justiça é desejar se encher, né, figuradamente, né, com a santidade, a bondade e a justiça de Deus. Então, aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Que sejamos, né, cheios, né, que sejamos cheios da santidade de Deus, que sejamos fartos da bondade de Deus, que sejamos fartos da justiça de Deus. No verso 7, diz assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, os misericordiosos é a quinta qualidade, né? A palavra misericórdia é formada por duas palavras, né, em latim. A palavra miseratio, que significa miséria, mais a palavra cordis, que é a palavra coração. Então, misericórdia é a compaixão do coração. É uma palavra linda, é uma palavra maravilhosa. Misericórdia não se compra. Misericórdia é um dom. Então eu não compro misericórdia, eu recebo misericórdia. É um dom de Deus. Deus teve misericórdia de nós. Deus teve misericórdia de você. Então agora devemos agir da mesma forma com o nosso semelhante. Nós devemos sentir compaixão pelo nosso semelhante. E a recompensa da misericórdia é misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. No verso 8 diz assim: bem-aventurados limpos de coração, a sexta qualidade. Limpos de coração, porque eles verão a Deus. Puros de coração contrasta com os fariseus que eram puros externamente. Então, enquanto os corações deles estavam cheios de pecados, os fariseus se apresentavam como os tais, mas na verdade eram hipócritas. Jesus falou que eles eram como sepulcro caiados. Por fora eram belos, mas por dentro tinham ossos secos. Por dentro estava vazio, não tinha nada. Então também uma parte da religião judaica consistia assim de rituais de lavagem, né, externa, ritualística. E eles esperavam, né, que um dia pudessem ver Deus se limpando e se lavando externamente, cerimonialmente. Mas Cristo fala de uma purificação interior. Cristo fala de uma pureza de coração, de uma limpeza de coração. E que essa limpeza é essencialmente necessária para entrar no reino de Deus e para ver o Senhor. Então aquele cuja alma não é liberta de todo pecado através do sangue da aliança, não pode ter uma esperança bíblica de estar com Deus, de ver a Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Sétima, verso 9 diz assim: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que promove a paz. É o oposto daquele que semeia o ódio. É o oposto daquele que semeia a contenda entre os irmãos. É o oposto daquele que semeia a hostilidade. Então, Cristo é o príncipe da paz. Com quem você se identifica? Você se identifica com o príncipe da paz ou com aquele que semeia contenda entre os irmãos? Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E por último, no verso 10, a oitava qualidade: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Novamente aqui nós temos um paradoxo, Felizes os que sofrem. Esse sofrimento aqui é por causa da justiça. Sofrem sem serem culpados de erro. Então, quando uma pessoa sofre por uma injustiça que ele fez, então, na verdade, ele não é bem-aventurado, Mas quando ele está sofrendo e ele não fez nada por merecer aquele sofrimento, ou ele está sofrendo, mas está sendo justo, então ele pode, nesse caso, deles é o reino dos céus. Porque ele está sofrendo sem uma justa causa. E ele está
né, permanecendo firme diante de um sofrimento, mesmo sem necessariamente estar merecendo aquela injustiça. Então, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, assim, meus irmãos, nós concluímos a nossa aula de hoje, que é a primeira aula dessa nova revista, Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Antes da gente encerrar com uma oração, eu quero conclamar você que nesta manhã também possa, né, fazer parte dessa família, contribuindo, né, com os seus dízimos, com a sua oferta, né, com aquilo que Deus tocar no seu coração, porque na verdade a obra é grande e a obra precisa de cada um, precisa de que cada um participe e dê a sua parte. Então aquilo que o Senhor, né, tocar no seu coração, aquilo que o Senhor te mover nessa manhã, que você possa então contribuir com amor, porque Deus ama quem dá com alegria. Você pode contribuir pelo Pix, pelo PicPay, e você pode também fazer transferência bancária, ou então levar em dinheiro à noite, né, e entregar na tesouraria. Que Deus te abençoe nesta manhã. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado por esta manhã, por esta aula. Obrigado pela tua palavra que foi ministrada. Que o Senhor, ó Deus, permaneça em nosso meio, que o Senhor permaneça em nós. Que o Senhor, meu Pai, continue falando com o teu Espírito em nossos corações. Assim nós oramos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém.